Tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos seguir aqui a ordem da nossa arte, assim vocês ficam direcionados. Assim vocês conseguem sentar direcionados aí certinho na posição que foi mais adequada de acordo com a nossa comunicação visual aqui do nosso evento. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Francisca, agora a palavra é sua. Olá, bom dia a todos. Antes de mais nada, queria agradecer aos nossos convidados, Samuel, Gustavo e Guilherme, por terem vindo compartilhar com a gente os conhecimentos. Bom dia a todo mundo aqui na plateia online. E vamos começar a falar sobre um tema aqui que acho que não é do dia a dia de todo mundo, mas talvez seja hoje uma das indústrias mais importantes para o nosso país, né? Que a gente chama aqui do mercado de isentos, na verdade, é talvez a forma mais efetiva onde o investimento privado atua no nosso país, né? O mercado de isentos, na verdade, é uma classe de títulos privados com um incentivo tributário, mas não por acaso, né? Aquela que financia talvez os maiores setores aí do nosso país hoje. A gente tem os CRIs e CRAs, né, que investem no setor imobiliário, no agronegócio, as debêntures de infraestrutura, LCIs, LCAs, LIGs, são uma série de ativos aí, mas que, no fundo, são talvez um instrumento aí, como a gente comentou, mais eficiente do mercado privado atuar no desenvolvimento do nosso país. Então, para falar sobre esse tema, a gente tem 3 feras aqui. O Samuel Cordeiro tem mais de 14 anos de experiência no mercado financeiro, mas eu estava brincando aqui que o currículo dessa turma que trabalha muito ativamente nos projetos é diferente do que a gente está acostumado a ver. Ele atuou como Head de Infraestrutura na BR Partners, Head de Project Finance, né, no Banco ABC, no Credit Research, foi Head de Credit Research também no ABC, sócio-diretor de Project Finance, Update Finance, Upside, e desde 2022 aí, ele atua como responsável pela estratégia de infraestrutura na ZQuest e foi graduado em Direito pela USP como ótimo aí, estudante aplicado, CGA, CNPI, CFA, pelo Instituto de CFA. O Gustavo foi executivo do Grupo 3G por mais de 7 anos, então de 2012 a 2019. Começou como analista de renda variável na 3G Capital. Depois foi membro do Comitê de Investimentos para a América Latina, uma missão, imagina aí, bastante desafiadora, né, com tudo que o grupo cobre. E de 2016 a 2019 foi diretor da Tesouraria Global do Burger King e Head de Global de Real Estate. Iniciou sua carreira aí no Banco BBM, né, a famosa escola aí do nosso mercado, e entre 2010 e 2012 foi analista de renda variável para Itaú Asset. Economista da UFRJ e advogado pela UERJ e mestre em Economia e Finanças pela FGV. O Guilherme, completando aqui, né, das séries, foi sócio fundador e responsável pela estratégia da companhia, engenheiro químico pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele tem MBA pela Fundação Dom Cabral e pós-graduação em Gestão Avançada em Finanças Empresarial pela FGV. E o Guilherme vem de uma vasta experiência como executivo de grandes empresas do agronegócio e agora trabalhando aqui na atuação na vida prática. Aliás, trazendo sua vida aí pregressa na atuação da gestão de fundos. Esse setor, né, para mim, esse número me surpreendeu. Ele hoje tem mais de R$1 trilhão em estoque aí dos títulos isentos, isso sem falar as debêntures de infraestrutura. Esse volume aí, né, bastante expressivo, foi até citado ontem no painel de multimercados, né, como talvez aí um dos motivos pelo quais a gente teve bastante migração de recursos de outras estratégias para o mercado de isentos. Mas, como a gente estava falando aqui, né, talvez seja o investimento mais claro e direto que a gente tem hoje.
Mas para buscar resolver algumas distorções que foram geradas nesse período, né, sempre que a gente tem algum incentivo tributário, isso traz distorções, né, nem sempre muito justas. A gente teve esse ano, recentemente, 2 novas legislações do CMN regulando e trazendo mudanças nessa estrutura, né? Então, diante disso, né, vou passar a bola aqui para os nossos painelistas, começando com o Samuel, para falar um pouquinho, né, do atual momento desse mercado, de como isso afetou, quais são os desafios e oportunidades, e começando aí também falando um pouquinho mais da casa, da estratégia, e abordando aí mais especificamente a sua caixinha, digamos assim. Obrigado aí a todos pela oportunidade, obrigado a TAG aí pelo convite. Começando um pouquinho pela casa, né, a Quest... recebi o convite da Quest para vir tocar a área de infraestrutura em 2022, mas já conheci a Quest aí de mercado, uma casa com mais de 20 anos, aí, acho que 22 anos de existência, bateu a marca dos 26 bi esse mês agora, então estamos numa trajetória bem bacana, e sempre foi uma casa muito tradicional nos produtos líquidos, equities, macro, crédito privado, e a gente montou 3 verticais, né? A vertical de infraestrutura, agro e imobiliário. Estamos crescendo bem, já batemos aí 2,5 bi nesses 2 anos aí de existência. Tem uma meta bem bacana aí de chegar nos 10 bi. Bom, a nossa visão aqui do mercado, acho que, de fato, essas mudanças recentes trouxeram um pouquinho aí de realocação de capital, né? A gente, principalmente a questão da tributação dos exclusivos ali, migrou bastante recurso de outras classes de ativos para os isentos, particularmente infraestrutura, que a gente vai até abordar um pouquinho mais para frente. Estamos ainda entendendo qual que vai ser o novo ponto de equilíbrio nos spreads, em toda essa liquidez, mas está bem interessante. A gente começou o ano já, a classe captou mais de 25 bi nesses primeiros 4 meses, foi maior do que todo o ano passado. Então, isso, enfim, isso tudo está confluindo, mas a gente ainda está entendendo como todas essas partes, essas moving parts aí vão se estabilizar. Animador. Guilherme, passar a palavra para você também, falar aí da sua caixinha do agronegócio. Vamos lá. A Ceres é uma casa, acho que da mesa aqui, eu sou o único que não veio do mercado financeiro e migrei para o mercado financeiro, né? Então, eu era mais do lado tomador e sentia muita dor quando a gente falava em captação para o agronegócio, né? Que a Ceres, daí que veio a Ceres é uma casa exclusiva de agronegócio, né? A gente nasceu para fazer agro, principalmente no middle e upper middle, né? Que é um setor complexo, difícil de entender e que a gente navega muito bem. Então, hoje a gente tem mais ou menos 3 bilhões aí que a gente, né, de crédito puro na rua e que exige muito esforço, né, para que ele gire direito, né? Eu acho que essa é a beleza da nossa casa. Bom, com relação aos títulos isentos, assim, falando principalmente do CRA, o que a gente viu aí nesses últimos tempos foi um exagero de algumas partes, né, em fazer CRAbentures ali em AAA, que era uma forma mais fácil, né, de se aplicar o dinheiro no final do dia. Então, se tinha um risco muito mais controlado, e não foi para isso que veio o instrumento no final do dia, né? O instrumento era uma forma de capilarização de crédito justamente para aqueles que chegam na ponta do agronegócio. Acho que teve um freio de arrumação aí nessa história toda. A gente ainda também está medindo o que isso vai significar na ponta, né? Como é que o investidor vai enxergar esse risco chegando mais ali direto no retail, nas indústrias e no produtor final. Mas é um ponto que, ao meu ver, né, para o que a gente faz hoje, a gente acredita que vai trazer mais investimentos, né, ou pelo menos a procura de mais investimentos, porque vai ser necessário, né? O agro está aí, é 1/3 do PIB, o crédito precisa descer, e a gente acredita que isso, de certa forma, vai ajudar a capilarizar nesse segmento de middle e upper middle. Legal. Bem, primeiramente, obrigado, Francisca, pela oportunidade. A Nave é uma gestora que tem hoje 10 bilhões de reais sob gestão. Nós fazemos
gestão de fundos de ação, como você bem colocou, a gente vem da escola BBM, que é uma escola muito preocupada em gestão de risco. Isso se reflete não só na nossa filosofia de investimentos, como também em outros segmentos da casa, como, por exemplo, a composição de investidores, né? Nós temos, o público aqui, grande parte é um público de fundações, nós temos quase 50 fundações como investidoras da Nave, nós temos o maior fundo soberano do mundo, a gente pode falar porque está no site deles, é uma informação pública, o Fundo Soberano da Noruega, e nós temos escritórios no Rio e São Paulo, com esse foco nessas 3 áreas de investimentos. Nosso track record vai desde 2010. Bem, do ponto de vista de oportunidades, aqui focando um pouco mais no mundo imobiliário, de forma super resumida, porque a gente vai falar mais adiante em detalhes, nós ainda vemos hoje nos preços de mercado dos fundos imobiliários oportunidades muito interessantes. Uma análise super simples aqui, comparando preço-valor patrimonial, né, da média dos ciclos, quando os juros estavam um pouco menos esticados do passado, comparando com os preços de hoje, só os fundos de tijolo deveriam subir para atingir aquele mesmo nível de preço sobre valor patrimonial de alguns anos atrás, cerca de 15% na média, né? Vai variar entre ali os subsegmentos, escritórios, shoppings, etc. E até os fundos de crédito, que é curioso, né? Porque quando a NTNB está esticado, o CDI está alto, etc. e tal, são classes de ativos que têm uma atratividade grande, também deveriam, para chegar naquele mesmo nível de valuation do passado, subir em torno de 8%. Né? Então, a gente ainda vê muita oportunidade nesse segmento, e é um segmento que vem crescendo bastante. Né? Vocês terem uma ideia, o total PL de fundos imobiliários da indústria, lá em 2018, 2019, era em torno de 100 bi, 100 bi baixo, hoje está em torno de 300 bi, ou seja, triplicou. Né? Então, assim, é uma classe que vem crescendo bastante, e a gente enxerga muitas oportunidades no segmento. Que ótimo. Bom, vamos começar agora aqui com as perguntas, aprofundando um pouco. Eu vou começar com o Guilherme, para a gente ainda falar um pouquinho mais dessa questão tributária, né? Então, primeiro, se você puder ajudar a gente a entender como funciona essa questão tributária nos CRAs, né? Se a legislação realmente ela conseguiu endereçar algum dos problemas, se a gente espera novas mudanças, se isso pode impactar a nossa vida aí, em termos do produto, da classe, enfim, de todo o objetivo final, que é incentivar a indústria. Eu acho que novas mudanças não, né? Eu acho que quando a gente fala em CRA, principalmente, os FIAGos são uma classe nova, eu acho que ainda talvez tenha algum tipo de discussão, né? Quando começou esse negócio, tem que ter mais de 500 investidores, aí acabou que morreu em 50, enfim. Eu acho que pode ser que tenha alguma discussão ainda em FIAGro, mas até pela idade da indústria, né? Ainda nem tem a normativa, ela vai vir agora esse ano, é o que a gente espera. Agora, CRA já está muito sedimentado, né? Está muito consolidado. E se pensar que hoje, no crédito agro, né, vamos falar em revendas, assim, revendas que eu falo assim, vamos falar na distribuição de todos os tipos que chegam em todas as culturas, a gente está falando que só elas necessitam de um crédito de mais ou menos 350 bilhões. Eu estou pegando uma parte pequenininha do agro. Você falar que o governo vai dar conta ou que o banco vai conseguir carregar tudo isso, não vai, então você vai precisar que esse instrumento continue do jeito que está, incentivado, até porque é uma classe de ativos que é mais complexa para o investidor. A gente vê isso agora, né? 3 anos de bonança, de repente, dá esse burburinho no mercado e tudo vira de cabeça para baixo, ou seja, mostra que falta ainda um pouco de entendimento. Eu acredito que mexer numa tributação do CRA agora, eu acho que é quase que impossível, não vou falar impossível porque isso não existe, mas é um instrumento muito consolidado e que faz chegar o crédito na ponta. Então, eu não vejo, eu sinceramente, eu acho que já para essa classe de ativos já está bem consolidado. Que ótimo. E, Gustavo, pensando aí nos CRIs, né? Assim como os CRAs, a gente viu algumas distorções na forma do uso do produto, mas acho que a forma de investimento imobiliário no Brasil e no mundo, né? Talvez seja a principal classe de ativo no final, e usar os instrumentos financeiros para fomentar também é muito bem-vindo, né? Mas realmente tinha algumas distorções, né? Dar um step back aí para explicar para todo mundo, né, como isso aconteceu, qual foi a mudança e o que você acha que pode vir pela frente, né? Se também podemos ter novas surpresas e como isso deve impactar no mercado. Com relação às alterações de legislação que ocorreram nos CRIs, eu acho que é natural de uma indústria crescente, uma indústria que vem se desenvolvendo
e você acaba tendo ali agentes do mercado que se utilizam da letra da lei ou de alguma lacuna ali que não foi preenchida pelo legislador e acaba fazendo operações que sim se enquadram na lei naquele momento, estão perfeitamente e formalmente legais, entretanto, que não era o propósito original ali da lei, né? Então, acho que acabou acontecendo muito isso no mundo imobiliário. Acho que vimos diversos CRIs de aluguel, né, que eram aqueles CRIs que eram baseados... Ou seja, qualquer empresa, basicamente, que pagasse aluguel poderia emitir um CRI, né, e o governo veio a restringir a utilização desses instrumentos, no final das contas são instrumentos isentos e deveriam servir a algum propósito. Então, a gente acha que as mudanças que vieram recentemente, obviamente, restringiram as oportunidades em termos de originação de crise, em termos de investimentos. Entretanto, quando a gente analisa ali no fundamento da coisa, a gente achou as alterações bem razoáveis, né? Isso vale também para os LCIs, LIGs lá dos bancos também, que muita gente também seguiu por esse caminho. Dito isso, olhando para frente, eu não vislumbro novas alterações ou alterações muito radicais, talvez alguns ajustes aqui e ali, como até aconteceu depois da primeira versão lá da lei, mas eu não vislumbro, mas também é impossível prever aqui, não consigo afirmar. Difícil no nosso país. Samuel, no seu caso, né, eu acho que a gente talvez aí tenha essa classe tenha sido menos utilizada, né, diante do grande potencial que é os investimentos em infraestrutura aqui no mundo, o papel dos investidores, principalmente aqueles mais de longo prazo, né, sejam aqueles, enfim, né, que podem alongar ou que querem, que desejam. Eu acho que a gente ainda tem muita carência de investimento, né, principalmente em infraestrutura e todos os setores aí relacionados a isso. Como é que você enxerga, né, a mudança aí que foi mais sutil, talvez, e como se tem outras mudanças regulatórias que poderiam ajudar, se a gente tem outros tipos de investidor, como a gente tem bastante aqui, dos institucionais, mas mesmo as pessoas físicas, mais alinhadas aí com um setor tão importante para o nosso país? Boa pergunta, porque acho que o que aconteceu em infraestrutura, diferentemente do agro e do imobiliário, foi que as mudanças nesse ano foram no sentido de ampliar o tipo de ativo que pode emitir debênture de infraestrutura, exceto o setor de oil and gas, né? Porque esse daí realmente foi restrito, mas se você olhar os setores, teve a lei que criou a debênture de infraestrutura, ela ampliou e deixou mais claros os projetos que seriam elegíveis agora a emitir debêntures de infraestrutura, e teve um aumento de escopo muito importante, que foi o shift do benefício, né, a troca do benefício fiscal do tomador da debênture para o emissor, né, que com isso criou-se a segunda classe, que são as debêntures de infraestrutura, em adição às debêntures incentivadas, que o benefício fiscal é do tomador e não do emissor. Com isso, eu acho que isso já indica um pouco a priorização do governo, no sentido de que eu preciso desse capital privado, principalmente desse capital que antes não via atratividade nessa classe de ativos, porque eram ativos que eles são negociados no mercado quase que com um benefício fiscal arbitrado, né? Se você pega um emissor, uma empresa emissora recorrente, o papel não isento dela está num determinado spread, e o papel isento ele negocia com 150, 200 vezes a menos de spread, simplesmente por causa do benefício fiscal. Então, na hora que você tira o benefício fiscal do tomador e passa para o emissor, você possibilita com que o emissor entregue esse papel com um retorno adicional para o mercado, e ele passa a ser atrativo para institucionais, né? Fundos de pensão, outros veículos de crédito. Então, o mercado está bem otimista com esse novo chassi, diríamos assim, né? Essa nova oportunidade de lastro. E foi até engraçado, porque isso, em adição à questão da tributação dos exclusivos, drenou um capital enorme para o setor. Então, a gente diria que a infraestrutura está no seu ano de ouro, aí, um pouco na contramão aí de
de agro e imobiliário. Imobiliário até está captando bastante, mas em termos não teve essa restrição de lastro tão grande. Na verdade, teve uma ampliação de lastro no nosso segmento. Perfeito. Aí eu já vou engatar com uma outra pergunta, que diante disso, como que fica o investimento? Vou fazer um bate-bola aqui com todo mundo. Né? A gente, no caso de infraestrutura, esses setores aí mais estruturais, o mercado de capitais conseguiu fazer o seu papel? A gente estaria talvez num lugar diferente se não fossem esses instrumentos? E daqui para frente, será que a gente pode ter esperança de estarmos num lugar com mais investimento? Ontem também foi falado muito aqui, né, pelo Samuel Pessoa, Adriano Pires, e no painel de macro também, o quanto talvez a maior dor do Brasil seja o investimento de infraestrutura. Né? Citaram, inclusive, a questão de a gente ainda ter combustível carregado por caminhão ao longo do país inteiro, que o custo, às vezes, é maior do que o frete. Você acha que, com esses incentivos, a gente pode ter uma esperança aí, talvez, de melhorar o investimento no setor? Eu acho que sim, tá? A gente, no nosso... Um dos primeiros estudos que a gente fez lá na Quest foi, acho que toda casa que investe em infra faz isso, que é ver o pedaço, a parcela pública e a parcela privada de investimentos em infraestrutura no Brasil. E aí, na hora que você olha ali no primeiro, segundo, Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2, a parcela que mais cresceu foi a parcela privada. Né? Apesar de lá, principalmente o Lula 1 e Lula 2, a parte relevante do investimento ter sido empurrado pelo BNDES, mas a parcela privada cresceu bastante. Então, já era uma aposta nossa que no governo atual, a parcela privada do investimento em infraestrutura ganhasse bastante relevância. E essas mudanças eu acho que vêm nessa linha, no seguinte sentido: eu tenho um aperto orçamentário, preciso continuar investindo, né? Veja-se agora o exemplo ali do Rio Grande do Sul. Então, falando de estimativa de 90 bi, só para repor a infraestrutura de base, isso sem falar o prejuízo econômico de segunda ordem. Né? Então, cada vez mais o Estado vai precisar dessa contribuição privada e o Estado vem acatando aí iniciativas do mercado. A própria Ambima tem uma linha muito propositiva no sentido de o que precisa mudar para você conseguir trazer capital, um capital de qualidade, um capital longo prazista. E eu acho que, nesse sentido, tem sido bem positiva a interlocução e, particularmente em infraestrutura, as medidas até agora têm sido bem positivas no sentido de aumentar o interesse do privado. Tanto que a classe cresceu, como eu falei, nesses 4 meses, mais do que ela cresceu no ano passado inteiro. Que ótimo. E, Guilherme, o agronegócio, como você bem citou hoje, talvez seja o setor mais relevante para o nosso PIB. Você acha que esses títulos, né, o incentivo tributário, contribuiu para isso? Que a gente estaria num outro lugar sem esses... Contribuiu muito. Né? Acho que, para um setor que é mal compreendido, você ter um incentivo tributário faz todo sentido, até para ajudar a busca pela compreensão. Acho que a gente estaria, sim, em outro lugar. Tanto é que foi uma preocupação gigantesca, né, quando a gente entrou ali na zona cinzenta na discussão. Ixi, aonde que isso vai? O que isso vai acontecer? E ele estava tudo muito nebuloso. E a gente sentia dos investidores também que estava preocupado, porque a partir do momento que você voltasse, ou você voltasse um pouco o pé para trás, né, e tirasse o incentivo, talvez não faria sentido estar nesse tipo de ativo. Então, assim, realmente é relevante, continua sendo relevante. E, nesse momento atual, ele é mais relevante ainda, porque as incertezas sobre os setores, apesar do que, né, enfim, depois a gente vai discutir isso, eu acho, tão grandes, né, na medida do que tudo vai acontecendo, né, na forma que está acontecendo a questão de inadimplência, RJs, o incentivo é uma ferramenta importante para manter o setor aquecido. Que bom. E, Gustavo, acho que o seu setor talvez seja mais difícil da gente falar sobre isso, né, do papel dos isentos no fomento desse mercado, como ele é, dado que ele tem, né, desde um investimento ali no seu imóvel próprio. Eu vou citar uma coisa, mas, né, não está tão relacionada, mas a gente vê a China aí com notícias, né, de o governo voltar a comprar imóveis para incentivar esse mercado. Ele é a base da aposentadoria
e né, especialmente nessa cultura, mas no mundo todo, então é mais difícil talvez separar o instrumento financeiro, os incentivos tributários, o mercado em si, né? Mas como é que é a sua visão? A gente deve ter alguma mudança aí em relação à presença dos instrumentos financeiros e principalmente dos fundos, sejam eles de CRI, fundos imobiliários, no nosso mercado daqui para frente? Acho que qual foi a importância de tudo isso até hoje e daqui para frente, como é que você enxerga? Acho que, como você bem colocou na pergunta, primeiramente, o setor imobiliário ele é um segmento muito relevante nos principais países do mundo, sejam países emergentes, países desenvolvidos, como instrumento de poupança, também como instrumento de emprego. O setor imobiliário ele emprega muita gente e rapidamente e não necessariamente com uma qualificação tão alta. Então, tem um papel social interessante. Não à toa que os fundos imobiliários, na maior parte dos países desenvolvidos, tem algum tipo de isenção tributária, né? Então, se o Brasil vier a mudar, eu acho que estaria indo na contramão aí dos países envolvidos, não que isso seja algo extraordinário no nosso país, mas eu acho improvável, dado todos esses efeitos benéficos de primeira e segunda ordem que o segmento tem no mundo econômico. E do ponto de vista dos instrumentos financeiros em específico, fundos imobiliários, de CRIs, e relacionados ao mundo imobiliário, a gente é bem otimista quando você olha para trás, assim, o número de investidores que existiam no mundo dos fundos imobiliários em 2014, 15, 16, 17, 18, rodava ali em torno de 100 mil, hoje tem 2 milhões e 700 mil. Assim, é uma grosseria assim, o que aconteceu. De fato, se popularizou muito, né? Você vê isso permeado aí por influencers ou até mesmo por investidores institucionais, né, family offices, fundações, perguntando mais, tentando entender melhor. E a gente acredita que é uma classe que veio para ficar. Então, do ponto de vista de instrumentos, a gente acredita que vai continuar crescendo, aquele número que eu mencionei anteriormente, né? Era uma classe que tinha um total de 100 bi, hoje está em 300, né? E crescendo, né? Acabou de sair a maior oferta de fundos imobiliários, captou quase 2 bilhões de reais, né? A oferta de um fundo de shoppings, que é um tamanho assim, relevante. Eu fui do mundo de ações durante muitos anos, assim, é um IPO de uma empresa relativamente grande. Assim, conseguiu no fundo imobiliário, assim, que tem 70% de pessoas físicas. Então, de fato, foi um fenômeno interessante e algo que a gente enxerga que veio para ficar. Ótimo. Na última pergunta aqui na série sobre a classe, né? A gente estava conversando sobre a gente chamada classe de isentos, eu acho que acaba não trazendo a força que esse investimento como um todo, né? Acredito que as novas regulações também trazem mais alinhamento, então a gente para de ter uma distorção, inclusive por tipos de investidor, né? Se está dentro do fundo, se está na carteira, como é que funciona, isso vem a favorecer. Mas acho que, né, um dos pontos que talvez assuste, né, o investidor é a questão da liquidez e da marcação a mercado. Então, né, como é que a gente tem, né, vários casos de emissões que são colocadas, como a gente chama, né, às vezes quase que um único comprador, um desenho ali que torna mais difícil ainda a precificação, mas diferente talvez do mundo o crédito mais líquido, né? A gente teve aí diversas crises desde 19, 20, 23, que acabaram fomentando muito a questão da marcação a mercado, e o mundo aí de debentures também, com a Anbima regulando, a gente acaba tendo alguma referência de mercado, o que favoreceu muito a questão da marcação a mercado nos últimos anos. Como é que vocês enxergam, né, como se essa marcação a mercado também evoluiu, se ainda é um entrave, como é que isso é feito, né, como vocês fazem isso junto aos administradores? E, enfim, por diante, vou começar aqui invertendo a ordem dessa vez pelo Gustavo, e, enfim. Né? Tá bom, vamos lá. Marcação a mercado, de forma super resumida aqui e simplificada. No mundo de fundos imobiliários tem duas grandes categorias, né, os FIIs de tijolo, que são aqueles FIIs que têm por sua base lá um prédio, um escritório, um galpão logístico, um shopping, etc. E os FIIs de crédito, né, os FIIs de CRI, aqueles que têm crédito privado ali dentro, e na média são créditos estruturados, né, não são esses créditos líquidos, esses debêntures
do setor que são emitidas, etc. e tal. Então, assim, simplificando aqui ao extremo, a marcação a mercado dos FIIs de tijolo são feitas por um avaliador externo, né, ou seja, uma empresa terceira, que não é nem a gestora, nem o administrador do fundo, e essa empresa tem lá a reputação dela, tem diversas metodologias que ela tem que seguir, etc. e tal, e ela vai mensurar quanto que vale aquele ativo todo ano, né, e vai marcar mercado para cima ou para baixo, conforme a avaliação dela. E aqui no mundo de crédito, eu acho que vale também para agrícola e para infra, acho que não vale, é uma marcação que o administrador vai fazer, quando a operação é CDI+, né, não tem a marcação do CDI, né, você vai ter a marcação só do spread, eventualmente. Se o spread caiu ou subiu, você pode reduzir ou cair lá o seu valor daquele ativo. E no mundo aqui do IPCA mais NTNB mais um spread, você tem em adicional a marcação do spread, também NTNB. Né? NTNB sobe ou desce, né, você marca para cima ou para baixo, conforme a duration de cada um dos papéis. Então, assim, eu não tenho uma grande preocupação assim, com marcação ao mercado. Eu acho que, na média, obviamente, podem ter distorções, que eu acho que seriam as exceções que confirmariam a regra. Acho que, na média, os ativos são relativamente bem marcados no Brasil. Guilherme? Bom, vamos lá. Vamos para o mais fácil. O mais fácil é o crédito, esse é tranquilo, é a mesma coisa. Então, né, o CDI flutuou, você vai lá e marca, enfim, isso não muda nada. Acho que no agro, a parte importante de marcação ao mercado, acho que vai começar a discutir em algum momento, são os fundos de terra. E aí é uma discussão boa, porque terra sempre foi avaliada em sacas de soja. Então, você comprou uma terra lá atrás a 500 sacas de soja e ela foi precificada desse jeito, a soja variou, o câmbio variou, né? Enfim, é direto, né? Bushel versus dólar, como é que isso você vai estar marcado ali na avaliação de terra? É uma discussão boa, acho que dá uma discussão boa. Terra deu uma recuada, o mercado recuou, a terra recuou também, mas é um mercado muito específico, porque basicamente você não tem encontro da ponta compradora com a vendedora, ninguém sai queimando terra, normalmente ela trabalha em platôs, né? Então nós vamos ter que achar um jeito. Acho que essa discussão ainda não está no ponto, mas ela deve vir, né? Principalmente quando você tem operações que foram em formatos mais sales leasing back, né? Refinanciando o produtor com a terra, recomprando terra, colocando ela dentro do ativo do fundo, enfim. Acho que tem uma discussão boa aí para ser feita. E só complementando, a gente escuta muito falar, né, que apesar de gigantes executivos, né, o agroprodutor não é profissional como a gente aqui no mercado financeiro. Você acha que isso vai ajudar, inclusive, a planejamento financeiro, consequentemente conseguir se financiar, alavancagens, etc? É uma boa pergunta. Assim, o agro é muito tecnificado na produção e muito pouco profissional nessa questão de gestão financeira. De certa forma, você vê o produtor sofrendo. Por que existe uma crise hoje? Se você tivesse feito a relação de troca, né, qual que era a margem do ano passado, se a trava tivesse feito em outubro, novembro, você tinha uma margem positiva que daria mais ou menos 35% de EBITDA. Né? Então, assim, por que não teve? Porque o produtor não travou. Né? Então, é da natureza dele, a gente espera que isso mude. Mas esse nível de sofisticação que a gente tem nas operações financeiras com que ele faz é muito distante. Então, por isso que é importante essa tradução do que ele está fazendo na ponta com como você chega a ela aqui nas estruturas financeiras, né? Principalmente a mercado de capitais. Tem um gap grande, mas o produtor está tentando buscar, mas, sendo muito sincero e trabalhando com isso na ponta, está muito longe ainda. Né? É muito diferente quando você fala de um fundo de tijolo, né, ou de uma infra em que você tem ali pessoas que estão amplamente, né, conhecedoras do assunto. Quando você vai levar isso fora empresas, indústrias do agro, quando você chega no retail e no produtor, aí o gap é bem grande. Por isso até imagino que tenha boas oportunidades aí, é importante a atuação no mercado. Hoje eu nunca, assim, o mercado agro hoje ele está recheado de oportunidade. Né? Acho que tem jeito, a gente pode olhar sobre vários ângulos. Né? A gente pode olhar sobre o ângulo do problema, né? De que existe um problema aqui estamos com 127 empresas em RJ. Na minha base eu tenho 30 mil produtores. Né? Você tem que falar em 127, qual que é a relevância disso? O problema é que desses 127 são operações extremamente grandes, né? Que fazem muito barulho.
Mas ao passo de que todo o resto dessa carteira está lá disponível e entrou na cesta do problema. Todo mundo olha, problema. Não, calma aí, não é assim. Então, a oportunidade está aí, tem muito. A gente acredita que esse ano vai ser um ano de excelentes oportunidades, por exemplo, em terra. Muita oportunidade em terra, a gente acredita, muita oportunidade em crédito, mas tem que olhar, acho que exige da gente um olhar um pouco mais apurado para que a gente consiga, de novo, traduzir isso aqui para a Faria Lima. Legal. Samuel, acho que no seu caso é o oposto, né? Quando a gente fala de infra. Exato. Infraestrutura, acho que se beneficiou, se apropriou aí da tecnologia de crédito privado, que já é uma tecnologia bem consolidada no mercado, que aí, como o Ribas colocou, 99% dos ativos de infra são crédito, e aí então você vai basicamente marcar mercado, os ativos em CDI, IPCA, e aí se discute um pouco. Na parte dos líquidos é bem tranquilo, porque são ativos negociados, você tem, na sua grande maioria, preço de tela. Na parte dos ilíquidos se discute um pouco, aí já é uma pergunta, a segunda derivada dessa discussão, né? Será que aquele spread de crédito realmente reflete o crédito da empresa, se você precisar vender? Isso é um pouco mais delicado. Assim, o que a gente percebe é que os administradores estão cada vez mais querendo entrar no dia a dia do sistema de monitoramento de crédito de cada um dos gestores, saber se o que está ocorrendo na empresa, se você está monitorando, porque você tem vários ativos que são ilíquidos por natureza, e então, embora você está marcando eles ali na curva, ou está marcando ele a mercado na B, na NTNB, referência, você não tem certeza se aquele spread abriu, fechou, ou seja, se a empresa e as garantias melhoraram ou deterioraram. Então, os administradores têm provocado cada vez mais os gestores para fazer esse monitoramento e saber como é que está esse monitoramento, mas ainda é algo arcaico, né? Algo que tem que evoluir, depende muito, basicamente, do trabalho e da confiança que você tem no trabalho e na diligência de crédito que os gestores fazem. Tá? A parte de marcação a mercado, isso é super tranquilo, é quase que automática, se apropriando aí da tecnologia de crédito. Mas para os ativos não líquidos, você ainda tem uma assimetria muito grande que a gestão busca resolver isso, mas o investidor, para um investidor que vai acessar essa classe de fundos, ele tem que basicamente acreditar ou confiar ali na diligência da gestão para saber se aqueles ativos estão marcados corretamente. Ainda, de fato, carece um pouco de ferramentas para aprimorar esse assessment de carteira. E aí, uma curiosidade que eu sempre tenho, né, como membro do comitê de gestão, sempre quando chega em alguns produtos de infra, eu fico olhando e falo, nossa, mas por que tem essa TIR tão alta? O que eu não estou vendo? Se são projetos, né, muitas vezes com fluxo de caixa muito bem conhecido desde o início, né, garantias robustas. E, por outro lado, né, como eu falei, a questão de ser líquido, ser longo prazo e sem muita liquidez, talvez seja o que assuste. Na sua visão, por que a gente ainda tem, né, talvez, as oportunidades mais gordinhas em termos de spread e, ao mesmo tempo, teoricamente, garantias e contratos muito bem amarrados? Na verdade, em infra, em geral, quanto mais estável e previsível é o fluxo de caixa de um determinado modelo de negócio, menor é o spread de crédito que ele tende a pagar. O que geralmente está embutido atrás dessas oportunidades de ouro com muito mais spread é alguma variável que ela não é tão segura quanto se espera ser. Por exemplo, energia. Eventualmente está pagando, está embutido ali uma tarifa com um crescimento de IPCA. Você vai falar, pô, isso é líquido e certo? Não, não é. Eventualmente, não existe um contrato de longo prazo que está travado aquela tarifa com uma contraparte AAA, ou uma contraparte que não assume risco ali. Então, isso acaba gerando mais spread ou mais retorno, mais TIR num determinado ativo quando comparado com um ativo totalmente à prova de balas, que o pessoal gosta de citar bastante, que é transmissão, que é a transmissão. No setor de infra, eu diria que é o setor mais à prova de balas, né? Você coloca, uma vez o ativo está de pé, você sabe exatamente o seu nível de retorno, obviamente se não tiver nenhuma intercorrência física nos ativos. Mas é isso,
acho que a capacidade o objetivo final é entender e destrinchar exatamente quais são os riscos que você está correndo para ter aquele retorno. No geral, o mercado de infra ele fecha o gap. Então, se não tiver risco, no médio para longo prazo, aquele ativo não deveria existir mais com aquele nível de spread. Então, se geralmente você está vendo um ativo com muito mais spread do que o comum, do que a média, porque ele tem algum fator de risco, mas não necessariamente esse risco é ruim. Eventualmente é um risco tomável, mas ele é um fator de risco. Por outro lado, fazendo a propaganda da sua classe que você não fez, liquidez no Brasil remunera muito bem, né? Assim, na verdade, liquidez, quando a gente olha carteira dos investidores, fundos de pensão lá fora, etc., existe muito mais presença de ativos de longo prazo em qualquer uma das caixinhas, real estate, né, e infra, talvez até mais do que o agro, do que aqui, e remunerando menos, né? Então, acho que aqui a gente sempre subestima o que o capital traz quando a gente deixa ele paradinho por um tempo, né? Certo. Bom, e aí, trazendo essa questão das garantias, Gustavo, com uma pergunta aqui jamais, digamos, né, te colocando aí para responder um pouco sobre isso. A gente teve esse caso, acho que na semana passada, ou essa semana, já estou perdida com o evento, da Vibria, né, uma empresa numa operação que, teoricamente, tinha, né, garantias robustas, atreladas aí aos contratos de aluguel e que acabou, enfim, né, não se concretizando como esperado. Não vou eu narrar o caso, porque tenho certeza que você pode falar muito mais sobre isso, mas primeiro veio uma notícia de uma forma que assustava e trazia impactos aí talvez mais relevantes, depois uma análise mais bem aprofundada, talvez não seja bem por aí, mas, em tese, a garantia não funcionou como deveria, né? Se eu entendi bem. Qual que é a sua visão sobre esse caso? Bem, feita a ressalva de que a gente não analisou essa operação de crédito e que também não conheço a fundo, esse CRI em específico ele foi um CRI emitido com uma garantia que era um contrato, né, que se chama de contrato atípico, que não segue a tipicidade da lei, né, não segue o que está descrito na lei, ou seja, um contrato feito entre duas partes e acordando termos específicos entre elas, e não havia em garantia o ativo imobiliário em si, né? Ou seja, aquele prédio não estava em garantia à operação de crédito. Então, do ponto de vista formal e do ponto de vista jurídico, o que ocorreu está, me parece aqui, correto, né? Agora, a discussão é se a companhia, né, se utilizou dessas ferramentas jurídicas que, sim, estão previstas no contrato e, sim, estão previstas na legislação, de modo a se beneficiar lá atrás do spread, né? Afinal de contas, o nome do CRI era o nome da companhia, né? E nesse momento, ela teve a oportunidade de comprar no leilão um ativo e o contrato ali acaba por terminar. Então, assim, é uma questão, acho que, menos legal, menos regulatória, e mais uma questão, talvez, vou usar uma palavra forte aqui, mas tem jornalista, melhor não eu falar. Não, mas eu acho que, assim, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, o que aconteceu foi o que de fato estava previsto. Entretanto, há que se discutir se realmente deveria acontecer isso ou não, se deveria se mudar a legislação. Mas fato é que, se você tivesse feito uma análise de crédito lá atrás, você teria visto que a garantia daquele CRI era um contrato, não era o ativo imobiliário, né? Isso aqui no nosso processo de investimento jamais teria passado. A gente gosta de operações de crédito que, se tudo der errado, a gente recupera aquele crédito, né? O que a gente chama da sigla em inglês LGD, né? Que é o tal do Loss Given Default, né? Ou seja, se aquela operação vier a default, vier a existir um evento de crédito, se você consegue recuperar o seu dinheiro. A gente gosta quando esse Loss Given Default é perto de zero, né? Em vários casos isso acontece, só para vocês terem uma ideia. A média dos maiores fundos imobiliários de crédito, o tal do LTV, né? Que é outra sigla em inglês aqui, o Loan to Value, né? Que é o valor do empréstimo dividido pelo valor do ativo, é em torno de 60%, né? Ou seja, em dando tudo errado,
o seu crédito tem uma garantia que é muito maior do que o dinheiro que você emprestou para aquela empresa, para aquele empreendedor. Então, a gente gosta de investir quando você tem uma garantia real, ali, um ativo que, em dando tudo errado, você ainda recupera 100% do seu dinheiro, e é assim que a maior parte da indústria de fundo imobiliário opera. E aí, Guilherme, nesse sentido, como é que funciona isso, né? Um processo de originação, de olhar para as garantias no mundo que muitas vezes, né, a gente brinca que a Faria Lima não entende, né? Então a gente estava falando também da importância de ter experiência real nesse setor, né? Mas muitas vezes como você avalia uma garantia, como é que é feito esse processo? E se tem algum setor aí, alguma cadeia que você não enxerga, enfim, oportunidade, vamos usar esse termo para financiar. Vamos pela última pergunta. A gente olha tudo. Acho que tudo tem um ângulo, né? Desde que você acha o modelo de crédito adequado. O que a gente não faz, isso é uma tese nossa de investimento, a gente não massifica, né? Então, por exemplo, eu vou ter uma tese de massificação de crédito para a pessoa física via um robô, né, e vou jogar isso para frente. Não, isso, a gente acredita que no agro, justamente por essa falta de uma governança na base mais aprofundada, de uma tecnicidade financeira mais aprofundada, a gente acredita que esse motor de crédito está longe ainda de ser efetivo, até porque quando você vai fazer a avaliação de crédito, principalmente em ativos biológicos, que a maior parte do agronegócio é ativo biológico, você está falando de soja, você está falando de cana, falando de boi, suínos, enfim, né? Então, a gente acredita que essa massificação, ela realmente é uma tese complexa para ser adotada como premissa de investimento. Com relação à garantia, de novo, depende do ângulo que você está olhando, né? Então, a gente gosta, por exemplo, em algumas operações, eu prefiro não ter o LTV em garantia real. Eu prefiro ter em garantia real, falo imóvel. Eu acho que é mais líquido a gente ter ela na produção. E aí, né, os instrumentos da CPR, se Deus quiser, vai continuar do jeito que está, ninguém vai mexer, né? A gente consegue dar liquidez para o fundo muito mais rápido no arresto quando a gente tem algum tipo de problema. Isso a gente comprova isso já assim, tem por 10 anos que a gente vê que a produção é o mais líquido do que você ir lá direto na terra, enfim, né, passar por todo o processo de querer exercer a garantia via terra. A gente gosta disso também, obviamente, mas desde que a gente coloque isso num pacote em que a liquidez seja preservada, né? A gente gosta de ver a liquidez do produtor, a liquidez da indústria, da revenda, né? Como é que a gente vai pôr a mão, e normalmente na carteira de recebíveis, né? Então, como é que a gente protege essa carteira de recebíveis para, num eventual default, a gente ter uma facilidade grande de recuperar. Até hoje, isso se mostrou bem efetivo e a gente, enfim, a legislação melhorando, a gente evolui junto com ela para outros tipos de garantia. Nosso tempo já está acabando aqui, eu não fiz nem metade das perguntas. Toda vez que eu venho para o Summit, eu descubro que realmente eu só sei que nada sei, né? Porque tem muita coisa para a gente aprender. Mas aí, como uma última pergunta rapidinha, a gestão de fundos, né, nessas classes, apesar de ser, né, instrumentos muito, muito profundos e presentes no nosso dia a dia, ela é relativamente recente. Então, se vocês tivessem que falar rapidamente uma lição aprendida aí nesse papel de gestor nos últimos anos, qual que seria? Vamos começar aqui pelo Gustavo. Bem, eu acho que aqui no mundo imobiliário, eu também sou oriundo do mundo de ações, né, e a gente passou a dedicar um esforço grande ao mundo imobiliário ali desde fins de 2019. Era uma classe que a gente não conhecia tão bem, né, e pelos números que eu descrevi aqui, de número de investidores, o mercado em geral também não, e nos surpreendeu muito positivamente. Se você analisa o retorno do IFIX, né, que é o principal índice do setor, desde a sua concepção, ali em 2011, ele entregou um retorno que é o dobro do índice Bovespa, com 1/3 ou 1/4 da vol, né, a volatilidade, ou seja, um retorno ajustado a risco muito interessante. Então, a gente acredita que essa classe ela tem alguns motivos para isso, né? Acho que o primeiro motivo é o fato de serem ativos reais, né? Ativos que protegem contra a inflação, e isso vai muito em linha com a necessidade previdenciária. Acho que, em segundo lugar,
tem um valor residual, né? Ainda que você tenha problemas naquele fundo imobiliário, naquele ativo X, Y, Z, ainda guarda um valor residual, né, aquele ativo, diferentemente de bolsa, né, empresas que foram a zero, eram relevantes no índice, como, por exemplo, a OGX, como, por exemplo, PDG, empresas que realmente vão para zero. Né? E eu acho que, em terceiro lugar, você tem os dividendos obrigatórios. Né? Você obriga todos os fundos imobiliários, por lei, a distribuir 95% do lucro caixa naquele semestre. Isso faz com que, em primeiro lugar, você tenha um piso de valuation. Né? Então, vou dar um exemplo aqui, sei lá, a ação da Magazine Luiza. Né? Se eu perguntasse para vocês, um ano atrás, qual o mínimo que pode chegar? É muito difícil. Perguntasse até para os analistas profissionais, os caras que fazem isso da vida, estão tomando risco ali no mercado analítico. Difícil, né? Um cara vai falar um número X, outro cara vai falar 3X, outro cara vai falar 0,3 do X. Assim, vai ser uma discrepância de números muito grande. Enquanto que no mundo imobiliário é um pouco mais fácil. Né? Pô, é o prédio ali que está dando aluguel, quanto pode cair? Né? Acho que vai ter uma variação ali muito menor. Então, tem um valor residual ali. E também esses dividendos evitam uma alocação de capital. Né? Na média, né, se você obriga o gestor a devolver aquele dinheiro em forma de dividendo, você faz com que a indústria só cresça via ofertas, e as ofertas, muitas vezes, punem, entre aspas, o mercado pune o gestor que tem algum tipo de problema no ativo, XYZ. Então, o mercado, entre aspas, se autorregula nesse sentido. Então, uma indústria que cresce, que é crescente e que entrega bons retornos. Eu acho que esse foi o principal aprendizado. E tem muitas oportunidades. Para vocês terem uma ideia, o número de fundos imobiliários em 2018 e 2019 era 200, número total de fundos imobiliários. Hoje é quase 600, assim, é quase o número de ações listadas em bolsa, obviamente com liquidez muito menor. Entretanto, existe um pool ali de opções para a gente pescar e fazer bons investimentos assertivos, com essa cultura BBM de pouco downside, né, mais upside, olhar coisas mais assimétricas, investimentos que têm um capital protegido, e que a gente gosta bastante, e a gente tem conseguido entregar esses retornos aos nossos investidores. Samuel, por último, que fala. Do nosso lado, eu acho que o grande aprendizado aqui com a gestão profissional é que, em infraestrutura, às vezes você olha um emissor recorrente, é até mais fácil de analisar, porque no final do dia você está olhando o balanço de uma empresa. Né? Comprar uma debênture de Equatorial, você está tomando Equatorial, né, Neoenergia. Mas na hora que você entra no mundo de projetos, de infraestrutura, existe uma complexidade ali de modais, de tipo de fatores de riscos por detrás daquele papel, e que eu acho que a experiência nos mostra que fazer isso de uma forma profissionalizada, né, profissional, que você tem um time de gestão que está acompanhando cada um desses ativos, que traz eventualmente experts, engenheiro independente para analisar aquele ativo, enfim, outros participantes, isso contribui muito para você, além de ter um ativo com liquidez, você ter um ativo que realmente reflete aquilo que está mostrando ali na tela. Né? Então, eu diria que é isso. Essa é a grande diferença hoje de você fazer investimento através dos veículos que estão disponíveis versus tomar um papel direto de um projeto que você não entende direito o que está ali por detrás daquele modal e aqueles fatores de risco. Bom, para a gente, acho que lá atrás, né, acho que essa foi uma lição muito grande, e a gente está tentando passar isso para o mercado financeiro inteiro, é que o agro é muito maior. A gente sempre veio aquela cabeça de soja, milho, né, grandes culturas, e isso realmente eu acho que poluía muito a atuação da gestora. Quando a gente, né, simplesmente falou, tem muito mais coisa do que isso, o universo do agro é muito maior do que isso, a gente vai para os correlacionados dentro do agro. Então, né, vamos lá para o eucalipto, vamos lá para um gado POPC, que é puro de origem puro de cruza, coisas que absolutamente muito poucos entendem, né? E que a gente falou, isso tem um mar gigantesco para a gente operar de uma qualidade muito boa. O que a gente precisa é só mostrar como isso performa. Eu acho que foi o maior ganho que a gente teve, né? Então, a gente saiu muito da discussão do trivial, né, do que todo mundo faz, do que todo mundo quer, né, que basicamente se resumiu a esse mercado de soja e milho, até por conta do crescimento, e existe um mar, um oceano muito grande de oportunidades índices correlacionados dentro do agro, que isso é uma lição muito grande para a gente. Né? Então, toda vez que a gente volta e olha, estamos olhando muito por... A gente colocou uma meta, né? Então a gente não pode ter mais de 50% do ativo em soja e milho, a gente, né, tem que... Os outros 50% tem que estar descorrelacionado em vários outros setores, e a gente quer trazer isso para 30%. Foi de uma experiência que a gente teve lá, nossa, como é que a gente vai fazer isso?
né? Essa sazonalidade desse tamanho, como é que a gente trabalha. Então, a gente achou nesses correlacionados uma via muito boa para a gente operar. Muito obrigada, pessoal. Foi realmente uma aula para mim, espero que para todos. Pena que nosso tempo esgotou. E, enfim, ficamos à disposição aí.